Então vamos lá, vamos começando. Agora já deu um tempinho aí, 4 horas, o horário que a gente falou que iria estar começando. Então a gente vai começar, vai ser bem direto ao ponto. Eu vou começar fazendo algumas perguntas, que foram perguntas que a gente achou super relevante de estar respondendo. São perguntas, na realidade, que tem muito a ver com quem está começando um negócio de homestaging. Então, quais são as preocupações que que esse público tem? São preocupações que a gente também tinha quando a gente começou, né? Então, como é que ocorre a contratação do serviço de homestaging? Como que surge essa contratação? Geralmente, assim, então, só para quem não conhece a gente, está aí assistindo, eu sou Ana Beatriz, corretora de imóveis. E eu sou Ana Carolina, designer de interiores, e nós somos homestagers, né, do método Decorar para Vender. Nós preparamos os imóveis para o mercado imobiliário através de uma técnica de decoração. Então, a gente vai falar sobre homestaging. Então, vamos lá. Quando a gente começou, o que a gente pensou em princípio vamos falar do que a gente faz para outros corretores também, porque a gente vê que existe uma sinergia entre o que a gente faz com o corretor de imóveis, obviamente, porque o corretor de imóveis é aquele que tem maior interesse, né, além do proprietário, de vender, de efetivar a venda. E a gente, na realidade, teve muita resistência do corretor em relação a isso, tá? Por quê? Porque o corretor, geralmente, ele já passa por uma série de dificuldades e vender mais um serviço para o proprietário acaba sendo mais um obstáculo para ele. Ele viu, né? Muitos corretores viram como mais um obstáculo para ele poder fazer a captação daquele imóvel. Então, o que começou a acontecer? Começou, na realidade, a Ana, né, o primeiro cliente nosso, como que surgiu? Da Ana falar para os clientes dela, né, de design de interiores, sobre o trabalho de homestaging. Então, aproveitar, na realidade, o que a gente fala é para aproveitar as conversas, né, inclusive as conversas que não são só conversas de negócio, né, quando está numa festa, quando está num evento social, e começar a falar sobre o trabalho de homestaging. Então, foi assim, né, Ana? Conta um pouquinho, durante uma conversa com o cliente, que a gente fez a primeira captação do trabalho de staging. Quer contar um pouquinho? Então, durante, né, o meu trabalho de design de interiores, eu fico muito tempo com os clientes. É um trabalho, assim, bem detalhado, até que consome bastante energia nossa em relação ao convívio que a gente tem com esse cliente, porque a gente precisa entender muito, estar muito em contato com ele. Então, a gente vai à loja, etc. Fica muito tempo juntos, na verdade. E aí, numa dessas conversas, numa dessas oportunidades que eu tive, eu contei um pouco mais sobre esse novo serviço que eu estava abrindo no escritório, né? Que eu estava desenvolvendo no escritório, que era trabalhar os imóveis para venda, né? Na verdade, eu nichei, isso é muito importante. Hoje até ouvi um áudio de uma pessoa especializada em marketing para arquitetos e designers, ele falando justamente de você nichar, né? Não ser mais o generalista. Você ter uma coisa específica. E eu acabei falando com o meu cliente desse novo trabalho que eu estava desenvolvendo no escritório, que era um trabalho bem específico para venda ou locação de imóvel, para a gente colocar o imóvel nos portais com uma outra cara, com uma apresentação melhor, que isso com certeza já tinha vindo, né, vários casos, inclusive como ocorre nos Estados Unidos. Então, quem também já é familiarizado com compra de imóveis fora do Brasil, já sabe que isso é uma prática muito comum. Porque quando as pessoas vão no open house, vão a uma visita de um imóvel, esse imóvel, normalmente,
ele está preparado para receber essa visita, né? Que é um pouco diferente do nosso mercado imobiliário aqui, que muitas vezes a pessoa vai numa visita e chega no meio né, da família, no meio do dia a dia da família. E isso é uma coisa que acontece bem normalmente. Lá não, as pessoas se preparam. Muitas vezes o proprietário não está no imóvel para justamente esse potencial comprador ficar mais à vontade olhando esse produto, né? Porque o imóvel não deixa de ser um produto que ele tem que olhar, avaliar, analisar os detalhes, e é um produto que normalmente tem um valor alto, né? Então é preciso que ele analise bem isso. Então, basicamente, como surgiram através dos clientes dela e através de clientes meus. Então, como que eu faço isso? Existem duas formas que eu peneiro o cliente, que eu faço um approach, uma abordagem mais direta em relação ao staging. Então, quem são esses clientes? Da minha carteira de clientes, aqueles clientes que eles realmente estão querendo vender. Então, ele acaba demonstrando isso numa conversa, ou seja, porque realmente já está esgotado de ter que lidar com um imóvel muito grande, ou está com muita despesa e está querendo reduzir. Então, no contato que eu tenho com o meu cliente, eu também consigo observar quem realmente está pronto para venda, quem quer fazer o que é preciso para vender, tá? Então, isso é um ponto. E um outro ponto que eu também escolho e observo é quando eu tenho um imóvel muito bom na minha carteira, assim, um imóvel que, teoricamente, teria uma boa liquidez, falando aí um pouco do space que a gente trabalha, né, dentro do marketing imobiliário, que tem um bom preço, ele está dentro do preço adequado e ele está num ponto bom, né, que uma das coisas principais que a gente avalia no imóvel é a localização. Então, quando ele está com esses dois itens alinhados e ele não vende, geralmente é por alguma questão da conservação do imóvel. Então, a gente observa que, às vezes, fazendo uma intervenção de homestaging ou uma pequena benfeitoria, a gente consegue dar uma liquidez maior a esse imóvel. Agora, claro que a gente se estruturou de forma que a nossa rede social comunicasse o que a gente faz. Então, quando eu faço essa abordagem, eu mando um link por WhatsApp para o meu cliente. A minha comunicação atualmente, até para falar um pouco disso, é muito por WhatsApp com o cliente. Então, eu mando para ele o link do nosso Instagram, ou eu mando algum vídeo nosso no YouTube. Então, eu acho que isso é uma questão muito importante para você começar a usar a rede social como... Aliás, né, para falar um pouco disso, é algo que você não precisa fazer um investimento alto, né? Porque para ter um Instagram, você não precisa nem fazer um investimento financeiro. Então, isso é um investimento mesmo de tempo e de estratégia que você alinha, né, com o que você quer apresentar dentro do trabalho de homestaging. Então, eu acho que a gente fechou aí a primeira pergunta, né? Vamos passar um pouco para a segunda pergunta, que são os primeiros passos do staging. Eu acho que uma das principais dúvidas que ficam é como fazer, da onde começa? Eu acho que fica um pouco confuso, sabe? Para quem está começando. Para quem é arquiteto e designer, sabe que quando a pessoa tem a intenção de fazer um projeto, ela entra em contato com a gente. Muitas das vezes não é o próprio arquiteto que faz um approach para a pessoa, né? Normalmente nós somos procurados pelos clientes, porque eles já têm a vontade, o desejo de transformar alguma coisa na casa dele, ou de reformar, ou, enfim, ou simplesmente decorar. Então, esse desejo já vem, essa necessidade surge. Um filho que nasce, né, uma adaptação da planta da casa em relação à estrutura familiar, enfim, a como se desenvolve, por exemplo, agora, as pessoas querem um home office na casa, né? Tá vendo a necessidade desse cômodo específico, né? Então, essa necessidade vai surgir
e automaticamente ele vai procurar, começar a buscar o arquiteto ou o designer ou o decorador que pode atendê-lo nesse tipo de serviço, né? O homestaging, na verdade, ele normalmente busca já um corretor, né? A prática, quando a pessoa quer vender um imóvel, quem ela procura? Um corretor de imóveis, muitas vezes, né? Para ela fazer o anúncio daquele imóvel, para ela colocar aquele imóvel no mercado. E aí que entra a avaliação do corretor de perceber aquele imóvel, né? Que aquele imóvel não estaria tão apresentável para você colocar, fazer as fotos para os portais. Até porque, hoje, para quem não sabe, o primeiro passo de quando você coloca um imóvel à venda são as fotos que vão para a internet. Esse é o primeiro contato que o buscador, né? O possível comprador, quem está querendo comprar o imóvel, vai à internet, vai aos portais para começar a procurar esse imóvel. Então, é através dessas fotos que vai ser o primeiro contato com essa busca, certo? Sim. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo? Geralmente, o primeiro contato, tá? Ele pode ter sido através do corretor ou da Ana, no nosso caso. Então, quando a gente faz, tanto ela quanto eu, a gente faz uma primeira visita que a gente chama de visita técnica, tá? Então, muita gente perguntou pra gente, mas o que você fala na primeira visita? A primeira visita, na realidade, a gente não fala nada, a gente só pergunta. A gente faz perguntas específicas, tá? Que ajudam não só a gente ter mais informação, que vai ajudar a gente a fazer uma proposta para aquele cliente de staging, como também ajuda a ele tomar consciência da onde ele está dentro do processo de venda. A gente teve alguma... Para essa pergunta que o Pires colocou aí, a gente tem uma questão. Fala qual é a pergunta, para quem não viu. Isso é bem comum, porém muitos não se dão conta ou não querem investir para vender. Na verdade, muitas vezes as pessoas, agora que a técnica está se difundindo, as pessoas estão reconhecendo esse nome homestaging, a gente normalmente fala que nós somos as irmãs à obra para referir aquele programa americano que é um arquiteto e um corretor de imóveis que apresentam as melhorias naquele imóvel para colocar o imóvel à venda, ou até mesmo as pessoas ficam naquele imóvel. Então, esses programas já começaram a se difundir essa ideia do homestaging, e as pessoas começam a entender melhor quando a gente explica dessa forma, tá? Mas muitas vezes essa pessoa começa a buscar o homestaging porque o imóvel dela já está há um tempo no mercado e ele não recebeu nem sequer uma visita. Então, ele começa a estranhar. Ele fala assim, poxa, será que o mercado está tão ruim assim que ninguém se interessou pelo meu imóvel? Ele já vai começar a maquinar que tem alguma coisa errada na história. Por que o imóvel dela está tanto tempo e, de repente, uma outra pessoa comentou que vendeu e etc. Então, ele vai começar a colocar, a questionar isso para ele mesmo. Por que eu ainda não vendi meu apartamento? Por que eu não vendi meu imóvel? E eu acho que uma coisa, assim, justamente o que eu estava falando, que a gente faz na primeira visita, nessa visita técnica, é ajudar ele a tomar consciência disso. Então, por exemplo, uma das perguntas que a gente faz há quanto tempo seu imóvel está à venda? Em quantas imobiliárias? Por que você acha que seu imóvel ainda não vendeu? Então, isso acaba levando a pessoa a uma reflexão do porquê que o imóvel... Do que o imóvel não vendeu. Isso, vamos lá, que você... geralmente, eles nos questionam, mas não é suficiente para a mudança de comportamento e ajustar a sua necessidade. Isso é algo que, na realidade, a gente também, enquanto profissional, tem que melhorar, né? Porque, no meu ponto de vista, é uma questão de avaliar
quando o imóvel está muito tempo à venda e ele não vende, uma das duas coisas está errada. Ou é o preço ou é a condição do imóvel. Na realidade, o que eu acho que faz a venda é a combinação desses dois fatores. Porque o valor que você está colocando no imóvel, ele tem que estar compatível aos benefícios que aquele imóvel vai estar oferecendo para o comprador, tá? Reforma gasta muito, mas super vale a pena. Pois é, Sabrina. A gente tem dados que mostram qual é o retorno, né? Quando a gente fala de investimento e de homestaging, a gente tem dados que comprovam qual é o retorno em cima do investimento que a pessoa teve, tá? E uma outra coisa que é muito relevante a gente levar aqui em consideração são as startups que estão surgindo no mercado imobiliário, que viram justamente que a oferta dos imóveis que tem disponíveis no mercado não estava atendendo à procura, né? Porque muita gente que está procurando imóvel ou não tem um capital para poder fazer um investimento numa obra e colocar aquele imóvel habitável, como ele também tem muito medo de obra. Muita gente tem medo. Quanto que eu vou gastar? Como que eu vou fazer para contratar um profissional? Eu vou continuar pagando aluguel enquanto eu faço uma obra no imóvel que eu vou me mudar? Então, são várias coisas que passam aí pela cabeça do possível comprador, tá? Então, aí a gente foi lá e voltando aqui para o passo a passo. Então, a gente tem essa questão da visita técnica, mas a gente começa a colocar a nossa intervenção mesmo no passo da consultoria, tá? Então, dentro dessa consultoria é que a gente vai falar quais são as intervenções que a gente acha necessárias, que a gente considera adequada para aquele determinado imóvel. Então, passando aí essa parte da consultoria, dependendo do imóvel, a gente passa para uma implementação do que a gente propõe nesse imóvel, tá? E essa implementação, vamos dizer que a gente tenha feito alguma sugestão de pintura, por exemplo. Ela pode ser feita através da gente ou não, se a pessoa preferir fazer essa implementação sozinha, tá? Implementação nada mais é do que executar toda aquele diagnóstico, aqueles pontos, né, que a gente determinou que seria necessário para a melhoria daquele imóvel, tá? E aí a gente passa para o grande finale, né, que é o staging day, que é quando a gente faz a produção do imóvel, a gente prepara, a gente veste ele, tá? Para poder fazer produção das fotos, que a gente faz junto uma coordenação, tá? E a gente finaliza entregando as fotos. Então, esse último passo aí, quando a gente faz a entrega, inclusive eu dou não só a seleção, mas inclusive a ordem das fotos que eu considero que sejam relevantes para poder fazer a divulgação daquele imóvel na internet, tá? E aí nós temos uma outra pergunta: qual é o investimento inicial para se tornar um homestager? Deixa eu falar uma coisinha. Por exemplo, a reforma já feita, que no caso pode ser a implementação, a execução dessa ideia, ou a pintura, ou, por exemplo, a renovação de uma cozinha ou de um banheiro. Normalmente as pessoas buscam muito imóvel que tem essas partes já feitas, porque elas sabem que a obra das áreas molhadas, que é a parte de cozinha e a parte de banheiros, é uma obra com muitas instalações, e isso encarece a obra. Metais, louça, tudo isso. As pessoas têm uma noção de que isso é uma obra mais pesada, né, do que simplesmente pintar, mesmo que ela não tenha muita noção sobre obra. Ela já sabe intuitivamente e o que as pessoas falam, que isso vai se tornar uma obra cara para ela. Então, muitas vezes, o proprietário do imóvel já faz essa reforma nessas áreas
para colocar o imóvel à venda. Mas, mesmo assim, é necessário o staging day depois. No staging day, a gente vai iluminar, vai tirar as melhores fotos para demonstrar da melhor forma aquele imóvel. E ele vai estar vestido, assim, muito bem vestido nos portais. Ele vai estar muito bem apresentável, né? Nos portais, tá? Sabrina, eu tô vendo que você está querendo alguma dica específica de por onde começar, porque você tem muita coisa para fazer. Então, vamos lá. Eu quero até fazer um convite, tá? Se você quiser, depois a gente pode ir para campo e fazer uma entrevista direta com você aqui em uma live, tá? Mas isso depende muito do que a gente considera que seja o ponto mais importante para aquele determinado imóvel, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque você não tem que fazer uma reforma geral. Não é obrigatoriedade isso. Quando a gente faz uma visita no imóvel, que a gente chama de visita técnica, a gente avalia quais são os pontos fortes daquele imóvel, tá? E o que a gente considera que seja essencial, de acordo com as condições daquele imóvel, tá? Então, não necessariamente a reforma precisa ser geral. E até indo para essa pergunta que você falou, qual o investimento inicial? Essa pergunta aqui tem a ver com qual o investimento inicial para começar um negócio de homestaging, tá? Uhum. Então, vamos lá. Vamos ver se tem mais perguntas aí. O investimento inicial, na verdade, para fazer, se colocar no mercado como homestager, não existe um investimento inicial alto na realidade, porque hoje você pode se colocar aí nas mídias sociais, você não precisa fazer um investimento para isso. O investimento basicamente é na capacitação. Então é você adquirir o conhecimento para você poder estar colocando aquilo em prática, tá? Justamente porque aí a outra pergunta que eu tenho, eu preciso de um acervo para começar? Eu preciso de material, eu preciso de comprar móveis e equipamentos? Então, a resposta para essa pergunta é não. Definitivamente, você não precisa ter móveis, tá? A gente até sugere que você não tenha, inicialmente, não faça esse investimento, porque pode ser um investimento mais alto e você ainda não conhece o seu mercado. Você ainda não sabe exatamente, né? Geralmente, quando a gente está começando, não sabe exatamente qual é o nicho dentro do staging que vai atuar, tá? Precisa ter uma formação prévia. Bem, a gente está com as nossas vagas do meu curso da Ana, né? Que a gente juntou a parte do marketing imobiliário e a parte do design, né? De interiores. E a gente criou o nosso próprio método, que é o método Decorar para Vender, e a gente está com as vagas abertas, inclusive. Vocês, se olharem lá na nossa bio, vocês conseguem acessar a mais informações sobre o curso. E, previamente, para fazer o nosso curso, você não precisa necessariamente de ter nenhuma formação. E tá? nem para exercer o homestaging. Tá? Não existe, não é uma atividade, não é uma profissão regulamentada. Assim como o design de interiores, né? A decoração. Assim como o design de interiores. Então, vamos lá, tá todo mundo ouvindo? Então, temos mais alguma pergunta? Ana quer fazer alguma complementação? Eu quero falar um pouco sobre o acervo, né? Às vezes as pessoas não sabem o que é um acervo de um homestaging, porque existem várias fases, tá? E vários tipos de staging. Por exemplo, o apartamento ele pode estar ocupado, tá? Ele pode estar com pessoas morando, ou ele pode não ter pessoas morando, mas ter móveis ali. Então, ele já tem um mobiliário, né? Ou, geralmente, quando a gente vai num apartamento desses usado, geralmente a pessoa deixa lá alguns móveis que nem são em bom estado, né? E
E aí você tem que complementar para fazer o staging, tá? Então, o acervo seria acervo de mobiliário, equipamento, adorno de decoração, a parte de enxoval, no caso do staging completo, tá? Vocês já devem ter ido a um stand de um empreendimento imobiliário novo. Muitos desses estandes, eles investem num apartamento decorado. Isso faz parte da estratégia de marketing daquele empreendimento, tá? Para focar no público-alvo que eles desejam, para atrair essas pessoas. Então, esses apartamentos decorados, eles também têm um briefing quando é passado para o arquiteto de interior, aquele apartamento decorado, ele tem todo um pensamento que a intenção é realmente atrair aquele público-alvo que foi direcionado, né, pelo marketing do empreendimento, tá? Então, isso é um custo alto para um empreendimento novo e é feito, tá? Porque eles sabem que funciona. Então, você vê que no mercado a gente vai ter o imóvel novo e o imóvel usado. E o imóvel novo já começa com essa mega apresentação de um book lindo, com imagens 3D hiperrealistas, né, que são às vezes mais bonitas do que a própria realidade, né? Causa até um pouco de decepção para muitas pessoas que compram um imóvel na planta e ficam com o book namorando durante 2 anos, olhando aquelas páginas, e depois, quando vai ter a entrega do imóvel mesmo, ele até se decepciona com o tipo de acabamento e uma série de coisas que, na verdade, no book é uma foto ilustrativa, né? É uma foto mesmo para demonstração. Não quer dizer que fique tão igual o que está aparente ali. Mas, de qualquer forma, a gente está falando, então, que existem os imóveis novos, que normalmente é feito esse investimento, e existem os imóveis usados, tá? Então, daí já começa a grande diferença e a dificuldade do imóvel usado entrar no mercado se equiparando a um tipo de imóvel novo. Quer dizer, além do tempo já ter passado para ele não tem uma apresentação tão festiva, tão impactante como tem o empreendimento novo, que está investindo ali em marketing, através da decoração, através da montagem de equipar e decorar aquele imóvel modelo, tá? Aquele apartamento modelo ou aquela casa modelo. Isso é um investimento que a construtora ou a incorporadora faz justamente para convencer, né, o prospecto, o comprador. Ele está comprando um papel, na verdade, ele está comprando um imóvel na planta. Então, aquilo ali é para tornar aquilo mais palpável, né? E para poder encantar. Tem esse papel de mexer com a emoção. Que é uma coisa que a gente fala também, né? A venda é emoção. Quando a gente entra numa loja de roupa, por exemplo, tudo conta, né? A iluminação, o cheirinho que eles colocam na roupa, a decoração, a marca, né? O marketing que eles fazem. Então, tudo isso é levado em consideração. O homestage, então, nesse caso, ele surgiu para ajudar, para beneficiar esses imóveis que estão totalmente em desvantagem com os imóveis novos, né? Então, eles acabam perdendo valor. E isso que é importante passar para o proprietário. Que, na verdade, quem são os... né? Quando a pessoa vai comprar, ela vai pensar, por que eu vou comprar o novo? Por que eu vou deixar de comprar o novo para comprar o velho? Eles estão no mesmo preço? O que você vai optar? Uma roupa nova ou uma roupa usada? Né? Eu acho que a gente tem que pensar isso. E até porque preço de imóvel também a gente está falando em comparação. As pessoas comparam se eu tenho o mesmo valor numa roupa nova e numa roupa velha, aí vai depender, né? E aí a gente vai ter que analisar.
O próprio proprietário, o próprio comprador, né? Ele vai fazer essa análise. O que ele vai ganhar? Quais são os benefícios? Quais benefícios? A gente chama isso dos pontos fortes do imóvel. Todos os imóveis têm os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Como todas as pessoas têm suas qualidades e seus defeitos, né? Então, no imóvel, a gente aguça essa visão, tá? Por isso, na verdade, às vezes as pessoas perguntam para a gente, mas eu preciso saber desenhar para fazer homestaging? Não, a gente vai aguçar o lado estético, mas tem mais coisas além disso. A visão do stager é justamente você poder dizer, olhando o imóvel, quais são os pontos fracos e os pontos negativos dele, né? Eu gosto de equiparar muito isso ao trabalho do maquiador. Entrou até ainda há pouco alguém de maquiagem aí assistindo. Todas as pessoas, né, têm a parte bonita e a parte que é um defeitinho ou que ela mesma não gosta. E na maquiagem, né, só você consegue realçar os pontos fortes da beleza de um rosto e os pontos negativos são mais camuflados. Então, o stager, ele faz isso, ele vai realçar as qualidades daquele imóvel, ele vai perceber quais são as qualidades para, sim, criar uma estratégia de venda através da decoração, vendo a decoração como um investimento que vai ter o retorno. Qual é esse retorno? É a venda do imóvel, é a liquidez, é o dinheiro no bolso do proprietário, né? Então, vamos comentar. Pires, fala pra gente seu primeiro nome, se puder, coloca aqui nos comentários. Você fez uma outra pergunta, se a gente tem material para marketing imobiliário. Vejo ele como uma ferramenta no suporte do staging. Na verdade, a gente vê o staging como uma parte do marketing imobiliário. Então, dentro do nosso curso, inclusive, a gente tem um módulo específico só de marketing imobiliário, tá? Porque a grande diferença do staging não é decoração somente, né? Quando um stager faz uma proposta, ele faz uma execução de um trabalho, ele tem que levar em consideração a parte comercial daquele imóvel. Qual é o valor daquele imóvel, para poder fazer uma proposta que seja ajustada ao padrão daquele imóvel, né? Então, é necessário que o stager veja como funciona, né, o marketing imobiliário, como funciona o mercado imobiliário, para que ele consiga fazer uma sugestão assertiva da proposta dele de staging, de acordo com o público-alvo daquele imóvel. O staging também tem um valor, né, principalmente para as imobiliárias, porque se elas dominam isso, elas com uma carteira de imóveis usados, elas podem aplicar nesses imóveis e garantir, por exemplo, a exclusividade. Daí é uma outra forma até de você cobrar, né, ou de você ter um retorno do staging. Por exemplo, para arquitetos, designers, pode ser um novo serviço que ele está apresentando e inovando no escritório dele, né, no trabalho dele, né, além de design de interiores, de decoração, ou seja, de construção, de reforma. Quer dizer, é um campo muito amplo para arquitetos e designers, mas ele também tem essa nova porta, né, que é o homestaging, que é a produção do imóvel, tá? Então, para a imobiliária, só para completar, ela dominar o homestaging seria uma porta para quê? Para ela conseguir a exclusividade e criar um portfólio magnífico para os imóveis dela, que vai acabar dando um destaque, né? Porque eu acho que uma das principais, vamos dizer, reclamações das pessoas que procuram imóveis é que elas
acham muita coisa ruim no mercado. Coisas que procuram, e o mercado está abarrotado de imóveis, mas com imóveis que não tem tanto apelo visual, né? Maltratados, entendeu? E as pessoas reclamam, acham que tem muitos no mercado, mas poucos bons, que estão bem apresentáveis e que estão compráveis, né? Isso é uma das reclamações que a gente ouve bastante, né? No sentido de quem está buscando um imóvel para comprar. Então, Maria, sim, na verdade, não é um projeto, é uma estratégia de venda que a gente chama, tá? E a grande diferença, não sei, eu não consegui identificar, Maria, se você é designer ou se você é da área imobiliária. Comenta aqui pra gente. Acho que você é da área imobiliária, né? Tem vários para vender, mas eles estão tão ruins e as pessoas desistem em comprar, porque vê aquilo como um grande obstáculo, né? É justamente isso que as startups do mercado imobiliário, como a Loft, por exemplo, eles enxergaram. Então, eles compram o imóvel por um valor mais baixo, reformam e vendem. Você é engenheira e... Então, seria uma ótima estratégia, né? Conhecer o home staging para quem já tem a engenharia, a construção, né? Você já tem essa habilidade, vamos dizer assim. E dominando o home staging, com certeza vai otimizar, né, a venda também. Você vai conseguir vender mais e mais rápido, né? Pelos dados que a gente tem. Nos Estados Unidos, 8 em cada 10 imóveis são realizados o staging. Então, eles já viram que isso não é um diferencial, é uma coisa essencial e vai se tornar cada vez mais aqui no nosso mercado por essa reclamação que as pessoas, né, o comprador, ele está cada vez mais exigente, independente de qual padrão do imóvel ele está procurando, cada vez as pessoas têm mais exigência. Elas querem pagar, elas pagam, mas elas querem que aquele dinheiro que ela está pagando valha realmente aquilo. Ela não quer ser enganada. Ela quer o melhor. Quem não quer o melhor, né? E ela vai buscar esse melhor. E os imóveis que estão com uma aparência melhor, com as fotos bem realizadas, vão ter essa impressão melhor, a primeira impressão, pela internet, né? Sim, os mais conservados têm maior aceitação. Exatamente. E aí a gente vai falar também que não é só a conservação, é a cereja do bolo, né, Bia? Sim. Fala qual é. É o staging, que é justamente, por exemplo, quem já foi a uma mostra de decoração, tipo Casa Cor, Morar Mais, enfim, tem várias aí nas grandes capitais, né, do Brasil. E muitas vezes as pessoas visitam essas mostras, mas qual é a característica delas, além de, claro, ser tudo muito bonito, independente do estilo, né? Que às vezes a gente se atrai por mais um ou outro, cada um tem um estilo próprio, um estilo de vida, gosta de cores, é uma coisa de decoração, então tem muito mais a ver com o gosto pessoal do que propriamente o staging, tá? O staging, na verdade, ele encena a casa, mas sem tantas peculiaridades de gosto, que vão, por exemplo, eu gosto mais do rosa, ela gosta mais do amarelo. Então, a gente foge um pouco da questão de gosto, a gente trabalha o gosto mais universal, tá? Por isso que é um tipo de uma técnica de decoração que às vezes as pessoas perguntam, quem já é designer, arquiteto, mas eu já domino isso. Você, sim, domina toda a parte de criatividade, habilidade de projeto, uma série de coisas, né? Habilidade, a questão das cores, de paleta de cores. Tem uma série de coisas que são extremamente peculiar do homestaging, que é feito de uma forma
de um modo geral, para o gosto universal, tá? Qualquer um se encante por aquilo e se veja ali dentro. A intenção é ele começar, e aí a gente vai trabalhar a parte mais emocional da compra, né? Que o varejo nas lojas faz isso muito bem quando trabalha uma marca, como ela falou, uma vitrine, um produto. Ela dá muito valor, ela tem a iluminação, ela dá aquela roupagem para aquela peça, né? E aquilo vai trazer valor para aquele produto. E é justamente isso que a gente faz e a gente tem o objetivo de fazer com o Homestaging. Então é isso. Quero agradecer aí por vocês terem ficado. Maria, a participação. Sabrina também. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, pode mandar no inbox para gente, tá? E espero vê-los aí em breve na próxima live. Acompanhe aqui no perfil que a gente vai estar postando os dias que a gente vai estar fazendo live na semana que vem. Obrigada, vou encerrando aqui. Tchau, tchau, gente.